Hello everyone! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui quem fala é a Teacher Aline Carvalho e nesse vídeo eu vou te falar quais são as 10 oportunidades garantidas que você está perdendo por não saber falar inglês. Então já fica comigo aqui até o final e claro, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também não se esqueça de me acompanhar lá no Insta, @AlineCarvalhoTeacher, onde eu estou postando conteúdos gratuitamente todos os dias para te ajudar nos seus estudos de inglês. Então vamos lá, o intuito desse vídeo é fazer aí com que você tenha coragem para iniciar os seus estudos, porque depois que eu te falar quais são essas 10 oportunidades que você está perdendo, eu tenho certeza de que você vai querer começar a estudar inglês. Então vamos lá! Bom, então quer dizer, Aline, que eu tô perdendo muita coisa por não saber falar inglês? Está sim, e eu vou te provar aqui nesse vídeo hoje, tá? Vamos então começar com a primeira oportunidade que você com certeza está perdendo por não saber falar inglês. E claro, eu acho que você já deve imaginar qual é, né? Você está perdendo posições no mercado de trabalho. Então não é novidade para ninguém que hoje em dia o inglês está praticamente sendo obrigatório no mercado de trabalho. Então, se você quiser ter um bom desempenho, se você quiser trabalhar com algo que realmente você vai ser bem remunerado por isso, bem valorizado, é imprescindível que você tenha o inglês. As empresas estão cada vez mais exigentes nesse quesito e nesse caso eu tiro até por experiência própria. Eu só consegui ter uma oportunidade de emprego incrível numa multinacional porque eu tinha o inglês fez de fato toda a diferença no meu currículo. Eu tenho certeza de que se eu não tivesse o inglês, provavelmente já teria perdido ali aquela oportunidade e muitas outras, porque o inglês ele realmente abre muitas portas nesse quesito profissional. As empresas buscam pessoas que têm essa habilidade de comunicação muito forte e principalmente se essa comunicação for tanto em português quanto em inglês. O espanhol ali também em alguns casos é requisitado, mas o inglês, gente, é aquela coisa assim universal. Se você tem, é certeza que você vai conseguir boas oportunidades no mercado de trabalho, oportunidades que façam você sim ganhar mais que o dobro. As pesquisas já mostram que se você sabe falar inglês, você ganha o dobro daquelas pessoas que não sabem. Então, de qualquer forma, é muito bom você se destacar porque você sabe falar inglês. E isso, claro, essa questão de ganhar mais, mas já nos leva a segunda oportunidade que você perde por não falar inglês. Claro, perde a oportunidade de ganhar mais. E quem não quer ganhar mais, né, gente? No mundo capitalista que a gente vive, é imprescindível que a gente ganhe mais, que a gente tenha mais capacidade de fazer dinheiro. E o inglês, ele realmente faz isso com você. Ele te capacita para que você possa ganhar mais dinheiro. Então, tanto por uma oportunidade de emprego melhor, quanto também pelo próprio empreendedorismo, tá? Você pode utilizar o inglês para empreender, e aqui eu dou o meu exemplo, né? Eu sou teacher de inglês. Então, o inglês ele também já abriu mais essa porta na minha vida. Hoje, eu ensino inglês para as pessoas, baseado no meu conhecimento, baseado na forma que eu aprendi. E isso também é muito gratificante, né? Sem contar que existem inúmeras oportunidades se você fala inglês. Você praticamente nunca, gente, nunca vai ficar sem trabalho. Você sempre vai estar aí arranjando uma forma de ser muito bem remunerado pelo seu conhecimento. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Se você tem inglês, é praticamente certeza que você está ganhando mais dinheiro, que você tem oportunidades de fazer mais dinheiro e, claro, também de prosperar muito mais. E a terceira oportunidade, que você com certeza está perdendo por não falar inglês, é a oportunidade de se comunicar com o mundo todo. Gente, o inglês é a língua universal, ok? Se você sabe inglês, você pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo todo. E isso é a maior verdade, tá? Eu tenho certeza que vocês devem saber disso. Então, por exemplo, mesmo que você for visitar um país que a língua nativa não seja a língua inglesa, mas você vai saber se comunicar, você vai saber fazer aquela viagem para aquele país, porque com certeza, gente, sempre você acha alguém que vai falar inglês com você. Então, se você sabe falar inglês, você literalmente pode ir para qualquer lugar do mundo. Então, olha só que legal você ter a oportunidade de se comunicar com pessoas do mundo todo a partir dessa língua universal que é o inglês. Para mim, isso é muito, gente, mas muito legal. Pretendo sim fazer viagens internacionais, onde eu possa, de fato, me comunicar com pessoas do mundo todo. Então, o legal é que, por exemplo, você não precisa ir somente para os Estados Unidos
ou para o Canadá, ou para países assim que você conhece, né, que falam a língua inglesa, você pode ir para países do mundo todo. Então, por exemplo, até mesmo quem viaja para Dubai, que vai fazer essas viagens que são assim, do outro lado do globo, essas pessoas podem ir lá e não precisam necessariamente falar a língua do país que elas estão visitando, mas simplesmente pelo fato delas saberem inglês, isso já vai abrir portas para elas, né? Inclusive, a maioria dos guias turísticos de todos os países do mundo, eles costumam dar os guias em inglês. Então, se você sabe inglês, você está aí praticamente entrando em contato com o mundo todo e tendo a oportunidade de falar também com qualquer pessoa do mundo, né? Porque já pensou? Olha só que legal você ter aí amigos internacionais, amigos de outros países que se comunicam com você através do inglês, e eu também já me coloco como exemplo disso. Hoje eu tenho amigos internacionais, conheço pessoas que são, tipo, gente, sério, de diversos países, já tive contato com pessoas de diversos países através do inglês. Então, Estados Unidos, China, Japão, gente, é uma variedade, assim, imensa. Índia também, conheço pessoas da Índia que falam inglês, e é muito, gente, muito legal também, porque você vai percebendo que, dependendo do país onde a pessoa tá, ela tem um sotaque diferente. Então, ela fala inglês, mas é um inglês com sotaque diferente, né? Por exemplo, nós brasileiros, nós temos um sotaque do inglês que é muito conhecido internacionalmente, né? E também pessoas, por exemplo, como eu estava falando da Índia, elas têm um sotaque meio diferente do inglês, os árabes também têm um sotaque meio diferente do inglês. Então, quando eu trabalhei também atendendo pessoas internacionais, eu percebi esses diferentes tipos de sotaque, e era algo assim que para mim era muito legal, porque me deixava em contato com essas pessoas, e eu só precisava de fato saber o inglês para me comunicar com elas. Então, muito legal isso, né, gente? A quarta é mais ou menos, né, já linkando ali com a terceira, a quarta oportunidade que você perde é a oportunidade de aproveitar uma viagem internacional. O que seria isso? Aproveitar uma viagem internacional sem ter que ficar passando por todos aqueles perrengues que quem não sabe falar inglês passa, e quem já passou com certeza vai concordar comigo, porque, gente, sério, não tem nada pior do que você querer fazer uma viagem internacional, querer realmente ali curtir o momento, e você simplesmente ficar perdido, não saber nada, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o exemplo das pessoas que estão no aeroporto e elas não estão conseguindo entender nem a informação do voo que elas estão indo. Então, por exemplo, aqui no Fly Information, elas estão perdidas. Com certeza elas estão ali tentando decifrar o que esse quadro de voo está dizendo, qual que é o horário do voo delas, quando que é a saída, né? Quando que é a departure. Quando que é o boarding, quando que é o embarque. Então, assim, com certeza eu imagino que essas pessoas aqui estão bem confusas, porque elas não sabem falar inglês, né? E o vocabulário de aeroporto, ele geralmente é em inglês, né? Qualquer viagem que você for fazer internacional, vai ter ali o vocabulário de inglês. Então, é muito, gente, muito importante que você saiba disso se você for viajar para o exterior. E fora que, mesmo que você utilize, hoje em dia a gente sabe, né, que temos aí o Google Tradutor, temos a internet para nos ajudar, mas mesmo que você utilize desses aplicativos, você sabe bem que não é a mesma coisa, porque você está sempre preocupado lá em traduzir, em abrir o aplicativo. Então alguém está falando com você, você vai falar, não, peraí, deixa eu traduzir aqui pelo aplicativo, e sem contar que é até uma situação constrangedora, né? Porque hoje em dia praticamente todo mundo que viaja internacionalmente sabe falar inglês, e você lá tendo que se virar no maior perrengue, e principalmente sem conseguir curtir a sua viagem, porque obviamente que se você está viajando, você quer ter um momento de lazer, você não quer mais uma preocupação na sua vida. Então, o fato de você não falar inglês vai te trazer mais dor de cabeça, mais uma preocupação na sua vida, e claro que ninguém quer passar por isso, né, gente? Então, se você tem pretensão de fazer uma viagem para o exterior, que eu acredito que é praticamente um desejo universal, né? Vamos colocar assim, é um desejo que muitas pessoas têm. E, bom, se você quer isso, eu recomendo altamente que você aprenda a falar inglês para que você não passe por nenhum perrengue. Vai por mim, essa viagem vai ser muito mais tranquila, você vai aproveitar mais, vai poder tirar suas fotos, vai poder turistar ali no lugar sem demais preocupações. Muito bom, né? Bom, a quinta oportunidade que você perde por não falar inglês é a oportunidade de trabalhar de forma internacional. Como assim, Aline? Você colocou aqui trabalhar de forma internacional, e o que seria isso? Gente, muito simples, tá? Existem algumas empresas, principalmente no mundo que a gente vive hoje, do home office, que contratam pessoas de diversos países para trabalhar para elas, tá? Eu conheço várias oportunidades internacionais,
várias empresas que contratam pessoas do mundo inteiro para prestar serviço para elas. Então, se você sabe falar inglês, adivinha, até mesmo aqui do Brasil, na sua casa, no seu computador, você pode trabalhar para essas empresas, né? Muitas vezes você não precisa nem sair do país para trabalhar para essas empresas, e isso já vai te trazer uma experiência muito, muito, muito legal mesmo, tá? E claro, eu também coloquei aqui a fotinho do homem trabalhando nos Estados Unidos, porque se você quiser, por exemplo, ir para os Estados Unidos, emigrar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país que fale a língua inglesa, a trabalho, você já vai ter mais essa oportunidade. Então, olha só, você já tem aí, além de poder trabalhar aqui no Brasil, daqui de casa, você também pode trabalhar lá em algum país que fala a língua inglesa, né? Se virar lá, realmente ele ter uma posição, né? Algo que você realmente desenvolve. Eu acho muito legal, se você for fazer essa questão da imigração, você ter um trabalho, você ter aí, sei lá, às vezes a sua empresa é internacional e também pode te oferecer uma posição em outro país. Mas, gente, sério, isso faz toda a diferença, porque eu sei que tem pessoas que vão, por exemplo, para os Estados Unidos ou para qualquer outro país e elas ficam meio perdidas lá, sabe? Geralmente, assim, até arrumar um emprego, e geralmente o emprego que elas arrumam nem é tão bom, porque elas ainda estão ali querendo se acostumar com a língua, estão ali como se fossem um bebê naquele país, né? Tudo é novo, tudo é estranho. Então, se você for para outro país, por exemplo, você já vai ter a sua fase de adaptação. Então, imagina você passar por essa fase sem saber falar inglês, então vai ficar, tipo, duplamente difícil para você conseguir arrumar um emprego lá. E agora, se você sabe falar inglês, se você sabe se comunicar, se você é capaz de passar por uma entrevista de emprego, até mesmo aqui antes de ir, né, no Brasil, isso já vai fazer toda a diferença para você, eu te garanto, tá? Você vai chegar lá muito mais confiante, muito mais seguro de si, né? E também muito mais seguro para você fazer ali a sua estadia naquele país. Ou então, simplesmente, você pode trabalhar bem de boa aqui do Brasil, no seu computador, na sua casa, prestando serviço para empresas internacionais. Por essa você não esperava, né? Bom, a sexta oportunidade é a oportunidade de ter uma ou mais fontes de renda em dólar. Então, se você não sabe falar inglês, você também já perde mais essa oportunidade, que é uma das minhas preferidas. Gente, sério, vocês sabem que o dólar é uma moeda super valorizada no mundo todo. Então, imagina só o quanto você não ia valorizar o seu dinheiro recebendo em dólar, podendo fazer investimentos em dólar no exterior e recebendo esse dinheiro aqui no Brasil em dólar, né? Então, acaba que também se linka um pouco com a quinta oportunidade que você perde, que é a oportunidade de trabalhar internacionalmente, né? Porque se você está trabalhando internacionalmente, você também tem essa oportunidade de ganhar em dólar. E claro que se você sabe falar inglês, você também pode ter mais do que uma fonte de renda que você ganhe em dólar, gente. Existem várias formas de você aqui do Brasil ganhar em dólar. E mais para frente eu pretendo trazer mais vídeos sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito legal que poucos brasileiros conhecem aqui. Mas, gente, sério, se você tiver a oportunidade hoje de investir o seu dinheiro e receber em dólar, tipo assim, quintuplicado, né? Praticamente ele multiplica por 5 o seu valor do investimento. Isso é, assim, extremamente, extremamente, gente, fantástico, fantástico. Então, por exemplo, até das outras oportunidades aqui que eu falei, né? Se você prestar um serviço até mesmo como freelancer para uma empresa de outro país, ou até mesmo para sites hoje em dia da internet, você pode sim, gente, receber em dólar. Então, olha só que bacana, você ainda vai estar fazendo o seu dinheiro render super, porque você tem a oportunidade, porque você sabe falar inglês e por isso, né, você então agarra mais essa oportunidade de ter uma fonte de renda em dólar, gente. Isso é realmente, assim, muito bom, né? Bom, a sétima oportunidade que você perde por não falar inglês é a oportunidade de acessar conteúdos exclusivos em inglês. Como assim, Aline? Vocês sabiam que existem alguns tipos de conteúdos relacionados a conhecimentos no mundo todo que só são disponibilizados em inglês? Por exemplo, acredito que as pessoas que fazem uma certa faculdade e que precisam estudar um assunto muito aprofundado, às vezes existem livros que ainda nem foram traduzidos para o português. Então, essa pessoa, para ela conseguir acessar esses materiais bem específicos de um estudo geralmente mais pesado, ela precisa falar inglês, porque a maioria desses livros, desses documentários, desses vídeos, etc., estão em inglês. Então, se você sabe falar inglês, você vai ter um acesso, digamos assim, privilegiado a diversos conteúdos que são, digamos assim,
escondidos do mundo porque eles só estão em inglês. Então, gente, isso é muito legal, principalmente para quem estuda, principalmente para quem faz estudos científicos, pesquisas científicas, ou até mesmo, como eu estava falando, estudos assim muito específicos sobre determinada área. Então, você pode sim acessar conteúdos exclusivos em inglês, sem contar que geralmente quando no mundo surge alguma novidade de N assuntos, primeiro essa novidade vai para os países, né, desenvolvidos de primeiro mundo, então em inglês, e depois chegam aqui no Brasil. Por exemplo, algumas tendências de marketing digital, elas chegam primeiro em países como Estados Unidos, e depois só que a gente vai ficar sabendo disso. Então, já pensou, você tem a oportunidade até mesmo de assistir essas técnicas de vendas, de assistir sobre N assuntos antes deles chegarem aqui para o Brasil, antes até mesmo deles serem traduzidos, né? Isso também acontece com filme, gente. A pessoa, você até tem a oportunidade de assistir um filme antes dele ser trazido aqui para o Brasil, antes dele ser até mesmo dublado, traduzido, e você já está lá todo privilegiado, toda privilegiada, tendo acesso a todas essas informações, porque você sabe falar inglês. Muito bom, né? A oitava oportunidade que você está perdendo por não saber falar inglês é a de saber traduzir um prato no restaurante, o nome de um filme, uma placa, etc. Então, quem nunca foi em um restaurante ali um pouquinho diferente do que você está habituado, né? Às vezes você resolveu dar uma passeada aí na sua cidade, aí foi naquele restaurante um pouquinho, né, mais top, você falou assim, não, vou conhecer. Aí você chega lá no restaurante, abre o cardápio e tem nome de pratos em inglês, tem umas coisas meio estranhas lá que você até se embanana todo, se atrapalha na hora de pedir, gente. Isso acontece muito, eu vejo muito isso. Quando eu tô com a minha família, por exemplo, e eles não sabem alguma coisa do cardápio, eles já me perguntam, ai, Aline, o que que é isso? Me ajuda e tudo mais, porque eles não sabem pedir, então acaba que eu tento pedir para eles, porque eles não estão entendendo o que está naquele prato, qual que é o nome daquele prato, o que que vai, porque eles não sabem falar inglês. Então, gente, ó, parece besteira, mas isso é algo muito legal que te dá uma liberdade absurda para você visitar qualquer lugar e restaurantes também. Que tem essa cultura, né? Aqui no Brasil, como existem muitas franquias de restaurantes internacionais, os pratos desses restaurantes muitas vezes vêm em inglês. Então, se você não souber, você acaba até mesmo ali passando vergonha na hora de pedir para o garçom, né? Não que isso vá te impedir de comer e tudo mais, mas é legal, né? Você ter essa habilidade de falar inglês para que você se saia melhor na hora de pedir para o garçom, até mesmo para você se sentir mais confiante, né? Ali na hora. E claro, às vezes você tá, tipo, meu, você não sabe nem traduzir o nome de um filme, né? Olha só que chato. Ou de uma placa que você vê, né? Às vezes você tá em um lugar e aí tem uma placa diferente em inglês e aí você não sabe nem o que aquilo significa, então aquilo também acaba gerando mais um constrangimento desnecessário que você vai ter porque você não sabe falar inglês. Então, essas pequenas coisas do dia a dia, na verdade, fazem muita diferença e você acaba ficando muito orgulhoso de si mesmo, de si mesma, quando você sabe falar inglês e você consegue passar por essas situações tranquilamente. Bom, e a nona oportunidade que você perde por não saber falar inglês é a oportunidade de saber ou cantar suas músicas preferidas. E, gente, eu não sei vocês, mas isso era algo que me incomodava muito quando eu não sabia falar inglês, porque eu costumava ouvir muita música internacional, só que eu não sabia o que eles estavam falando, né? E eu sempre gostei de cantar, então eu ficava tipo assim, ah, eu quero cantar essa música, mas eu não sei a letra, não sei o que que tá dizendo, não sei se vocês estão xingando alguém, né? Então é até muito bom vocês saberem o que que as músicas de inglês estão dizendo, porque às vezes você tá cantando uma música sem saber e a música ali tá falando um monte de coisa estranha. Então, gente, sério, isso é algo muito, muito, muito legal que eu amei quando eu aprendi, quando eu soube falar inglês, porque as minhas músicas preferidas agora eu tenho a oportunidade de saber a tradução, tenho a oportunidade de cantar certo, né? Então, quem às vezes, sei lá, tá cantando uma música e você acaba, tipo, ai, cantando de qualquer jeito, cantando ali de uma forma até mesmo em português, porque você não sabe falar inglês. Então, isso para mim é uma coisa assim muito legal. E eu tenho certeza de que assim que você aprender inglês, você também vai ter essa mesma sensação que eu tenho, que é a sensação de você saber ali o que você está consumindo, que tipo de música que você está ouvindo, e poder ali cantar mesmo tranquilamente em inglês. Gente, sério, uma das melhores sensações que quem é bilíngue sabe. E isso para mim, particularmente, pelo menos, é muito, mas muito, mas muito legal, né? Só de você ouvir uma música de um artista que você gosta, uma música famosa no mundo todo, e você souber discernir o que aquela música está falando e você souber até mesmo cantá-la em inglês, isso é muito, mas muito legal, gente. E a décima
E a última oportunidade que eu listei aqui nesse vídeo, que você está perdendo, é a oportunidade de desenvolver a sua inteligência. Porque eu imagino que você deve saber que quando você fala inglês, você está naturalmente aumentando o seu QI. Por quê? Porque você usa mais, você acaba tendo que usar mais o seu cérebro, né? O seu cérebro ele vai estar ali acostumado agora não com um só idioma, mas com dois. Então, existem algumas situações que só bilíngues entendem, né? Porque às vezes o cérebro dá até uma bugada, gente. Porque, tipo assim, às vezes você tá muito falando inglês e aí você volta para o português e aí você tem que se adaptar às palavras do português e aí tem expressões do inglês que não existem no português, tem expressões do português que não existem em inglês e você tem que se virar lá na hora, né? Da mesma forma também acontece com palavras, existem muitas palavras no português que não existem em inglês e também muitas palavras do inglês que não existem no português. Então, olha só, você está tendo que exercitar o dobro, em dobro, né, o seu cérebro, a sua mente, para que você consiga falar inglês. Gente, isso para mim é muito legal, porque isso acaba, assim, desenvolvendo muito a sua inteligência, te faz ficar uma pessoa muito mais sabida, perspicaz, inteligente, rápida, com uma capacidade de raciocínio lógico maior, né? Porque até mesmo quando você começa a falar inglês, você acaba até mesmo pensando em inglês. Então, olha só, às vezes você tá lá pensando sobre as coisas do dia a dia, você está pensando em inglês e ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa usual, você está usando a sua mente, você está tendo que usar da sua inteligência, forçando um pouquinho mais ali o seu cérebro para que ele fique cada vez mais inteligente. Isso é algo muito bom. E claro, quem é que não quer ficar cada dia mais inteligente, né, gente? Eu tenho certeza que o dia que você aprender inglês, você vai se sentir, sim, muito inteligente. E é natural, porque você realmente está mais inteligente. Você elevou um pouquinho a mais ali o seu QI e isso é muito bom. Bom, that's it, guys. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que isso tenha te encorajado a começar a aprender inglês para que você consiga aproveitar pelo menos uma das 10 oportunidades aqui que eu listei. Então, claro, não se esqueça de também deixar aqui o seu comentário, me diz qual oportunidade que você achou mais legal e que você vai agarrar assim que você souber falar inglês, ok? E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.